O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração urgente sobre o destino da OTAN e das tropas americanas na Europa. O presidente dos Estados Unidos ameaçou reduzir a presença militar americana não apenas na Alemanha, como havia prometido anteriormente, mas também na Itália e na Espanha. Ele relacionou isso com as críticas às ações dos Estados Unidos no Irã e à falta de apoio por parte de Berlim, Roma e Madrid. Como declarou Trump, cito, a Itália não nos ajudou em nada e a Espanha se comportou de forma horrível, absolutamente horrível. A Itália já respondeu. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, rejeitou a acusação de que a Itália supostamente não ajudou os Estados Unidos de forma alguma. E ele declarou que, na verdade, a Itália ofereceu sua ajuda para a missão de segurança da navegação. Isso foi muito valorizado pelos militares americanos. Mas Trump não entende nem o que está dizendo. Mas, na verdade, se acreditarmos nas informações anteriores, não há nada de ruim para a segurança da Europa nessa declaração de Donald Trump. Mesmo que ele realmente vá realocar as tropas da Alemanha, Espanha e Itália, e neste episódio vou explicar porque é assim e porque não há nada de ruim nessa notícia. Sou Alexei Pichi. Vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas acontecem. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou reduzir a presença militar americana agora também na Itália e na Espanha. Em uma coletiva no Salão Oval, respondendo à pergunta de um jornalista sobre a possibilidade de retirada de tropas da Itália e da Espanha, Trump respondeu: sim, é provável. Por que não? Ele relacionou isso às críticas às ações dos Estados Unidos no Irã e à falta de apoio por parte de Roma e Madrid. A Itália não nos ajudou em nada e a Espanha se comportou de forma horrível, absolutamente horrível. E na véspera de 30 de abril, Trump anunciou que Washington está considerando a possibilidade de reduzir o contingente na Alemanha, onde há cerca de 36 milhões americanos. Trump afirmou que há cerca de 70 mil soldados do exército dos Estados Unidos na Europa, além do pessoal de apoio. A decisão, segundo Trump, será tomada em breve. O motivo foi a crítica do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que apontou diretamente que a guerra no Irã tem consequências de grande escala para a capacidade econômica da Alemanha. E declarou que tanto os Estados Unidos quanto o próprio Donald Trump não têm uma estratégia para encerrar a guerra. Além disso, Merz diz que já está claro que os americanos entraram na guerra sem entender como terminá-la e qual era, afinal, o sentido disso tudo. Em resposta, Donald Trump acusou Friedrich Merz de não entender a ameaça iraniana. Roma chamou a Alemanha de um país quebrado e pediu ao chanceler para interferir menos. Donald Trump afirmou que as relações de Washington com Roma e Madrid são vantajosas e eficazes após o início da operação militar dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. E a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que antes era bastante próxima de Donald Trump, recusou-se a participar da campanha iraniana, criticou as declarações de Trump sobre o Papa e não autorizou o uso da base aérea na Sicília. Lembro que, em relação ao Papa, Trump afirmou sem fundamento que supostamente o Papa apoia a ideia de que o Irã tenha armas nucleares. E Pete Hegseth, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, tentou apresentar essa guerra como uma guerra sagrada, uma espécie de cruzada. Pete Hegseth chegou até a declarar abertamente que essa é uma guerra em nome de Jesus Cristo, ao que o Papa respondeu dizendo: parem de usar o nome de Jesus Cristo para justificar sua guerra, não usem o nome do Senhor para justificar sua guerra, isso no mínimo é uma blasfêmia. Ao que o Pentágono chegou a convocar um representante oficial da Igreja Católica para uma conversa, dizendo que não podiam fazer isso e que deveriam apoiar os Estados Unidos. No caso da Espanha, o primeiro-ministro desse país, Pedro Sánchez, tornou-se um dos críticos mais contundentes das ações dos Estados Unidos no Irã. Depois disso, Trump fez várias declarações duras sobre ele e ameaçou com um embargo comercial. E até mesmo com a suspensão da participação da Espanha na OTAN, embora tal mecanismo na verdade não exista, e como Trump pretendia realizar isso, não se sabe. Vale ressaltar que até o final de 2025 cerca de 12,5 mil militares americanos estavam estacionados na Itália e quase 4 mil soldados na Espanha.
E aqui é importante lembrar que, segundo a Reuters, o Pentágono desenvolveu cenários de sanções contra os chamados aliados que se recusam a cooperar. A administração de Trump chegou a elaborar uma lista de bons e maus aliados da OTAN. E o presidente dos Estados Unidos pode retirar as tropas dos, como ele mesmo disse, países não confiáveis e transferi-las para aqueles estados que demonstraram lealdade durante a campanha iraniana. E é aqui que começa tudo o mais interessante e principalmente o mais importante. Primeiro comentarei a reação da Itália à provocação de Trump. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, comentou a nova declaração de Trump e disse que simplesmente não entende os motivos desse comportamento do presidente americano. Crosetto rejeitou a acusação de que a Itália não ajudou os Estados Unidos especialmente na questão da segurança no Estreito de Hormuz. Citação: "Nós também oferecemos nossa ajuda para a missão de segurança da navegação. Isso foi altamente valorizado pelos militares americanos." E também destaco que existem 7 bases militares americanas na Itália. As forças dos Estados Unidos, em particular, fornecem à Itália sistemas de defesa antiaérea, cuja substituição levaria décadas. Por isso, para a Itália, a retirada dos americanos seria arriscada demais. O governo da Espanha ainda não comentou as novas ameaças de Trump. Aliás, não é a primeira vez que o país se depara com declarações tão duras por parte do presidente americano. Na semana passada, a Reuters publicou um memorando interno do Pentágono, no qual se dizia que os Estados Unidos estavam considerando a possibilidade de buscar a exclusão da Espanha da OTAN. Mas aqui, claro, o Trump aborda isso com autoconfiança demais. Não está totalmente claro como Washington poderia implementar isso, já que não existe nenhum procedimento óbvio que permita aos Estados Unidos tomar essa decisão sem o consentimento dos outros aliados. E aqui é importante, como se diz, aprofundar um pouco mais. Já havia informações anteriormente de que, como forma de punição, alguns países da OTAN ajudaram os Estados Unidos na guerra contra o Irã. Trump pode retirar as tropas americanas de lá e transferi-las para outros países da OTAN, como Polônia, Romênia, Lituânia e Grécia, que ajudaram mais os Estados Unidos na guerra contra o Irã. E todos esses países são, só para lembrar, o flanco leste da OTAN, ou seja, as tropas americanas ficarão ainda mais próximas das fronteiras da Rússia, que é quem ameaça a Europa com guerra. E o paradoxo é que os países da Europa Oriental são os mais interessados em receber tropas americanas, já que estão na fronteira com a Rússia. Eles também estão entre aqueles que mais gastam com defesa na OTAN, e esses mesmos países da Europa Oriental foram alguns dos primeiros a sinalizar disposição para apoiar a coalizão internacional para controlar o Estreito de Hormuz. A Romênia imediatamente aprovou o pedido dos Estados Unidos para usar suas bases militares. E é importante lembrar que Trump simplesmente não pode legalmente sair da OTAN, porque para isso são necessários 2/3 dos votos do Senado, e essa lei, aliás, já foi defendida pelo seu secretário de Estado, Marco Rubio. Além disso, Trump não pode reduzir significativamente o número de tropas americanas na Europa, porque em dezembro de 2025 o Congresso aprovou uma emenda proibindo a redução das tropas americanas na Europa, abaixo do patamar de 76 mil soldados por mais de 45 dias, e Trump, na época, ele mesmo assinou essa lei. Atualmente, há cerca de 70 mil, mais ou menos, tropas americanas na Europa, mas, novamente, esse número varia devido às rotações. Portanto, a única coisa que Trump pode fazer é justamente a redistribuição das tropas dentro da Europa. Ou seja, ele realmente pode retirar parte das tropas da Espanha, Itália e Alemanha e transferi-las para a Europa Oriental. Essa é uma ótima solução. É o melhor que os europeus e a Ucrânia poderiam esperar em termos de segurança. E esse é o pior pesadelo de quem? Vladimir Putin. Vou deixar reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou se tornando patrocinador no YouTube. Todos os links e dados para a doação estão na descrição deste vídeo. Lá tem várias plataformas, várias opções. Escolha a que for melhor para você. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.